Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nos colocamos diante de nosso Senhor, na escuta da palavra, para refletirmos em nossa vida o desejo de Deus, aquilo que o Senhor Jesus expressa em seu Evangelho e quer que assim vivamos. Ouçamos o Evangelho de Mateus, capítulo 19, 23 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos e irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, palavra de Deus que acabamos de ouvir, continua nos ensinando sobre as dificuldades, as exigências para se alcançar a salvação e nos mostra como nós devemos fazer para alcançá-la. Ontem vimos que o jovem rico, que queria saber o que deveria fazer para ganhar a vida eterna, e sendo chamado por Jesus a renunciar às suas riquezas, foi embora triste, porque era muito rico. Vimos que Jesus também ficou triste com isto, porque ele viu naquele jovem alguém que poderia de fato segui-lo. No entanto, as riquezas falaram mais alto do que o chamamento. Por isso, Jesus fala sobre o provérbio do camelo e da agulha. O que compreendemos disso? É simples. Assim como o homem não consegue salvar-se por si só, também o camelo não pode passar pelo buraco da agulha. Necessitamos do poder de Deus para que sejamos salvos. Os discípulos se espantam diante das palavras de Jesus. Pedro, que sempre fala por primeiro, achando que a situação deles seria bem diferente,
pois deixaram tudo e assim acreditavam que tinha a força de Deus e assim seriam salvos. É o primeiro a fazer a pergunta: e nós, que deixamos tudo, o que receberemos? Nós seremos salvos? E a resposta de Jesus foi surpreendente. Vós que me seguistes, haveis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mas ainda aqui receberão 100 vezes mais tudo aquilo que tiver deixado: casas, pai, mãe, tudo que tiver deixado por causa do meu nome receberá o cêntuplo e depois ainda a vida eterna. O prêmio, portanto, vai muito além do que possamos imaginar. Mas olhem, Jesus faz uma ressalva: muitos dos primeiros serão os últimos. Isto nada mais é do que um alerta de Jesus. Precisamos todos tomar cuidado com aquilo que nos faz perder a possibilidade da salvação. E isto não se refere apenas às riquezas, mas tantas outras realidades que vivemos e que nos tiram a possibilidade do céu. A vivência no pecado, a vivência no erro. Quantos e quantos vêm vivendo de uma forma errônea? E nós sabemos o nosso erro, sabemos o que estamos fazendo de errado. Muitas vezes ficamos presos ao supérfluo e nos apegamos às muitas coisas que nos afastam de Deus. Jesus sempre lança um apelo à perfeição, seja aquele jovem rico, seja aos discípulos, como também a nós. É preciso que estejamos livres para Deus. Deus deve estar sempre à frente de tudo, ser amado acima de todas as coisas. Há uma frase neste Evangelho que deve nos fazer refletir, sobretudo diante das situações difíceis em nossas vidas. Para Deus, tudo é possível. Já pensou nisso? Para Deus, tudo é possível. O grande mal para o ser humano é ser escravo do que possui, sobretudo de bens materiais, de sentimentos, de pessoas. Orientemos nossas vidas conforme os conselhos de Jesus, pois todos almejamos a eternidade. Façamos as renúncias necessárias no tempo certo. Busquemos o bem, servamos a Deus e ao próximo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E seja feliz.